Olá e boas-vindas a mais uma imersão. Hoje a nossa análise aprofundada vai investigar algo que a gente usa o tempo inteiro, o tempo todo mesmo, mas que raramente paramos para observar com o rigor da ciência. Uhum. A gente simplesmente fala, né? Sem pensar muito na mecânica por trás. Exato. E a base da nossa discussão de hoje vem de anotações muito fascinantes de um curso online, é um MOOC introdutório de psicologia, e ele é focado especificamente na linguagem e na comunicação humana. Que é um material excelente, por sinal. Muito. E a proposta aqui, a nossa ideia principal, é ir muito além daquela visão de escola, sabe? Aquela coisa de que linguagem é só um conjunto de regras gramaticais ou uma lista de vocabulário para memorizar para uma prova. Nós vamos explorar as engrenagens ocultas da mente humana. E essa é a abordagem ideal para nós. O objetivo desta nossa imersão não é ficar preso a definições de dicionário. A missão hoje é investigar a verdadeira função biológica e social também da linguagem. Nós queremos entender como ela afeta as relações humanas de forma prática. Sim. Como o cérebro físico consegue adquirir isso logo nos primeiros meses de vida? E, o mais intrigante de tudo, qual é a profunda e inseparável relação entre as palavras que nós usamos e a própria arquitetura neurológica do cérebro? É uma jornada que cruza a evolução da humanidade com a anatomia pura. Olha só, o que torna essa interseção entre a biologia e a psicologia tão reveladora é justamente como ela desafia o nosso senso comum. Durante esta análise, a gente vai destrinchar como a mente de um recém-nascido possui uma neuroplasticidade que é impressionante. É quase um superpoder, na verdade. Exatamente. Um superpoder para os sons, mas que afunila drasticamente após o primeiro ano de idade. E, além disso, vamos entender como o idioma específico que uma pessoa fala pode literalmente mapear o processamento cognitivo para áreas do cérebro completamente diferentes. É uma mudança total de paradigma sobre como a mente enxerga o aprendizado. Com certeza. E para começarmos a construir esse raciocínio com uma base bem sólida, eu proponho que a gente volte ao começo de tudo. Vamos lá. Precisamos analisar qual é o verdadeiro propósito e o efeito psicológico de existirem tantas línguas espalhadas pelo mundo todo. A pesquisa que estamos analisando hoje traz uma perspectiva histórica e cultural que ilustra perfeitamente essa dinâmica de união e de separação. E vamos analisar isso por partes, porque tem uma referência mítica muito interessante logo de início nas anotações. O estudo resgata a antiga Babilônia e aquela famosa história da Torre de Babel. O mito clássico. Isso. E segundo o mito, para punir os seres humanos e impedi-los de chegar ao céu com a torre, a divindade fez com que as pessoas passassem a falar línguas completamente diferentes. Quando a gente pensa no simbolismo psicológico por trás disso, faz todo sentido. A linguagem, quando não é compartilhada entre as pessoas, ela atua como um muro intransponível. Um muro perfeito. E o que a psicologia observa nesse mito é justamente essa dualidade inerente à comunicação. A metáfora da Babilônia ilustra perfeitamente o efeito isolador da linguagem e a formação de tribos, claro. As bolhas, né? Exato. Idiomas diferentes criam barreiras cognitivas quase imediatas. Eles geram suspeita entre os seres humanos, porque o nosso cérebro primitivo frequentemente associa o desconhecido ao medo ou à desconfiança. Faz sentido. Quando um indivíduo não consegue decodificar os sons que saem da boca de outra pessoa, a colaboração cessa na mesma hora. A construção da torre ou de qualquer sociedade conjunta para. No entanto, o contraponto a isso, e é importante frisar, é que a comunicação também oferece o que há de mais agregador na nossa experiência humana. Nossa, e o exemplo usado na fonte para ilustrar esse lado agregador, esse lado até romântico da linguagem é muito poético. Mas ele carrega um peso sociológico muito real. É o conceito de apaixonar-se na cultura chinesa. Ah, esse exemplo é lindíssimo. Demais. Para a mente ocidental, apaixonar-se muitas vezes é enxergado como algo super passivo. É um sentimento abstrato que simplesmente acontece com alguém, como cair em um buraco. Em inglês a gente diz fall in love.
Mas no idioma chinês, o termo carrega um significado que é extremamente ativo. É uma ação. Isso significa literalmente que é preciso conversar ou discutir durante o encontro. O amor, nessa perspectiva linguística específica, é gerado e nutrido pela fala e pela comunicação contínua, não apenas por ações não verbais ou por um acaso do destino. E se nós conectarmos essa necessidade de conversar, de trocar ideias ativamente ao quadro geral da evolução humana, percebemos que a linguagem vai muito além de um afeto social. Ela é a base literal da nossa sobrevivência como espécie. O pilar principal. Sim. O estudo aponta de forma bem clara que é através da linguagem que o pensamento abstrato, o conhecimento técnico e o próprio comportamento se expressam e se estabilizam nas sociedades. Uhum. É por causa dessa capacidade de transmitir informações complexas que a gente sobreviveu. E notemos, não é apenas alertar sobre um predador que está se aproximando. Um grito na selva. Exato. Um grito qualquer animal faz. É sobre explicar, no dia seguinte, como construir uma ferramenta para se defender desse predador. É assim que a humanidade atual consegue herdar toda a sabedoria acumulada em mais de 60 milhões de anos de evolução primata. A linguagem é um repositório gigantesco de inteligência que flui através dos sons e dos símbolos, de uma geração para outra. E isso levanta uma questão muito fascinante sobre como a nossa própria mente funciona quando a gente está sozinho, porque pensemos no nosso dia a dia. Como nós formulamos estratégias ou fazemos julgamentos complexos. A tendência geral é pensar na linguagem como uma ferramenta de exportação, algo que usamos para entregar uma ideia pronta para outra pessoa. Mas ela também é uma ferramenta de uso interno, não é? A cognitiva nesse aspecto é muito direta. Na maioria absoluta dos casos, é impossível pensar racionalmente sem utilizar a linguagem estruturada. É um exercício mental interessante tentar fazer isso. Sim, se alguém tentar resolver um problema complexo agora, elaborar um plano para o futuro, ou avaliar um dilema moral na própria cabeça sem usar palavras, É quase como travar o computador. é praticamente inviável. Os conceitos abstratos estão intimamente atrelados à estrutura do idioma que nós falamos. A linguagem é como se fosse aquela estrutura de andaimes em uma obra que permite à mente erguer pensamentos complexos. Ela é a ferramenta biológica fundamental de vida e de orientação no nosso mundo. Então, se a linguagem funciona como esse sistema operacional vital para a inteligência da humanidade, como a ciência clínica define isso de uma forma mais técnica? Porque a parte da evolução e da sociologia é fascinante, claro, mas nós precisamos entender a mecânica dura por trás dessa ferramenta. Certo. Do ponto de vista profissional e clínico, o consenso define a linguagem como um meio de transferência de informações operado através do uso de sons e de símbolos estruturados. Ok. Sons e símbolos. Isso. Ela é vista ao mesmo tempo como um fenômeno social, porque a linguagem só existe na interação, e como uma habilidade humana inata e altamente complexa. Uma habilidade que envolve a coordenação de muita coisa ao mesmo tempo. É a sincronia da voz, da musculatura da face e garganta, do processamento auditivo, da escrita e até dos gestos corporais. É uma orquestra. Perfeito, uma orquestra. E o processo neurológico de como os humanos adquirem e filtram todo esse pacote de habilidades é a parte central da pesquisa que nós estamos analisando aqui. E os números que ilustram essa aquisição são notáveis. Se a gente olhar para a diversidade que a humanidade construiu, é uma coisa imensa. Estima-se hoje que existam quase 6 mil idiomas falados no mundo atual. É muita língua diferente. Muita coisa. Mas a matemática por trás de toda essa complexidade enorme é surpreendentemente enxuta. Todos esses 6 mil idiomas, com todas as suas regras complexas, gírias locais e sotaques, todos eles são construídos usando um catálogo global de apenas cerca de 70 fonemas linguísticos diferentes no total. E para refrescar a memória de quem não lembra das aulas de linguística no colégio, um fonema não é uma letra. Não, tem diferença. Exato. É a menor unidade de som que pode alterar o significado de uma palavra dentro de um idioma. Então, 70 fonemas formam 6 mil línguas.
E isso é uma prova impressionante de eficiência biológica e eficiência matemática também. Toda a riqueza da comunicação humana global é montada a partir de um conjunto muito limitado de blocos fonéticos. É como ter poucas peças de Lego e construir cidades inteiras diferentes. Perfeita analogia. E o que essa matemática nos obriga a perguntar é o seguinte: como o cérebro humano em desenvolvimento aprende a decodificar, categorizar e reproduzir exatamente esses sons específicos? É nesse ponto que a psicologia do desenvolvimento encontra de frente a anatomia e a genética. E aqui que entramos naquela neuroplasticidade fantástica dos recém-nascidos que eu comentei no início da imersão. A pesquisa destaca que a habilidade de adquirir linguagem já vem pré-programada nos nossos genes. O dado que mais chama atenção no material é que bebês, logo nas primeiras semanas de vida ali, possuem a capacidade auditiva de distinguir quase 150 fonemas diferentes. Ou seja, muito mais do que os 70 que existem no mundo. Exatamente. Isso significa que a biologia prepara o cérebro humano para estar apto a aprender literalmente qualquer um dos quase 6.000 idiomas que existem no planeta Terra. Mas, quando eu li isso, a grande dúvida metodológica que me surgiu foi como eles testam isso. Como os cientistas sabem o que um bebê que nem fala ainda consegue distinguir? Porque não dá para fazer uma entrevista com um recém-nascido. Essa é uma dúvida metodológica excelente e muito comum. Para descobrir o que se passa na cabeça de um bebê, os pesquisadores usam métricas de biologia comportamental. Por exemplo, taxas de sucção em chupetas que são conectadas a sensores de pressão. Chupetas tecnológicas. Isso mesmo. Ou também usam o rastreamento do movimento dos olhos da criança. Funciona da seguinte maneira na prática. Eles tocam um som repetitivo em um alto-falante, algo como ba-ba-ba. Eles tocam isso várias vezes até o bebê se acostumar. Quando ele se acostuma, o ritmo de sucção na chupeta diminui bastante. É puro tédio. O cérebro do bebê pensa, já conheço esse som, que chato. Exatamente. E aí vem o pulo do gato do experimento. Os cientistas trocam a gravação para um som sutilmente diferente e que não existe na língua dos pais daquela criança. Digamos um fonema muito específico do hindi ou do mandarim chinês, algo que para um adulto de língua portuguesa soaria idêntico ao ba. Certo. Se o ritmo de sucção do bebê aumenta de repente na chupeta, os cientistas têm a confirmação física de que o cérebro daquela criança percebeu a novidade, percebeu a diferença entre os sons. Incrível. E a pesquisa mostra que o bebê sempre percebe a diferença no começo da vida. Por exemplo, uma criança nascida na Índia tem a capacidade inata de identificar os fonemas complexos de todas as línguas indianas. Mas, da mesma forma, um bebê de origem inglesa, nascido em Londres, nasce conseguindo identificar perfeitamente as variações tonais do chinês ou os cliques vocais de línguas africanas. Isso somando mais de 150 sons fonéticos possíveis. A geografia do nascimento não altera em nada a capacidade universal do ouvido no momento zero da vida. Todos nós nascemos como cidadãos do mundo, acusticamente falando. Mas há uma mudança drástica que ocorre rapidamente. O material da nossa análise aponta para um declínio cognitivo direcionado que acontece logo ao final do primeiro ano de vida. Essa habilidade maravilhosa, inata e universal de distinguir todos os sons do mundo diminui profundamente. E é até relatado como algo um pouco triste pela pesquisa, né? É um lado melancólico da ciência. Por volta dos 12 meses de idade, devido à imersão exclusiva da criança no ambiente linguístico da casa dela, a capacidade de discriminação fonética passa por uma reconfiguração pesada. A partir de 1 ano, a criança consegue identificar com clareza apenas os sons que pertencem ao seu próprio idioma materno. Todo o resto começa a soar, como ruído branco. E é muito importante a gente esclarecer para quem está acompanhando a nossa análise que esse afunilamento não significa que a criança está perdendo a inteligência. Correto. De forma alguma. É mais um processo de otimização de energia. A biologia percebe que simplesmente não faz sentido manter recursos mentais valiosos, ativos, para tentar diferenciar fonemas de um idioma que a criança nunca escuta no dia a dia dela. O cérebro faz, na verdade, uma espécie de poda neural.
Ele descarta os caminhos auditivos que não são usados para poder fortalecer as rodovias neurais do idioma que garante a comunicação imediata e a sobrevivência social ali na casa dela. O nome exato que a neurologia dá para isso é poda sináptica. E o raciocínio é perfeito. O nosso cérebro é um órgão muito caro para o corpo. Ele consome muita energia calórica. Então, ele precisa descartar o que é irrelevante para se tornar mais eficiente naquilo que é vital para a sobrevivência. E é justamente essa constatação biológica que explica o imenso interesse atual dos psicólogos e educadores na educação bilíngue. Ah, isso é um ponto crucial. Muito. Quando crianças crescem em ambientes multilinguísticos desde o nascimento, a poda sináptica atua de uma forma bem diferente, porque elas são expostas a 2 ou mais conjuntos completos de fonemas de forma contínua. Isso exige que o cérebro, na sua fase mais plástica, mantenha muito mais rodovias ativas. A conclusão do estudo sobre isso é muito clara. Essas crianças desenvolvem uma arquitetura de aprendizado muito mais flexível e robusta ao longo prazo. E tem um detalhe neurológico sobre isso apontado no material que é fascinante. O cérebro de uma criança bilíngue processa ambos os idiomas usando as mesmas áreas fundamentais. O maquinário cerebral trata os 2 idiomas como linguagens primárias, não tem tradução mental. Mas, quando nós tentamos aprender um idioma novo na vida adulta, depois que essa poda sináptica severa do primeiro ano já ocorreu o processo, é mecanicamente diferente. O cérebro adulto precisa recrutar áreas adjacentes e precisa construir caminhos compensatórios, porque aquela janela mágica de aquisição fonética nativa simplesmente já se fechou. E isso explica grande parte da enorme frustração que as pessoas sentem no aprendizado de línguas quando adultas. Não é uma falha de empenho ou falta de inteligência. É uma diferença real no processamento de hardware do nosso cérebro. O que nos leva diretamente à parte mais intrigante de toda essa pesquisa. A constatação empírica de que o idioma que nós somos ensinados a falar não molda apenas os sons que a gente consegue ouvir. Ele altera, literalmente, a ativação física de diferentes lobos cerebrais. Isso me deixou de queixo caído. É revolucionário. O estudo contrasta especificamente o processamento do idioma chinês com o processamento do inglês para demonstrar esse fenômeno físico. Vamos destrinchar essa dinâmica agora, porque é aqui que a neuroanatomia entra de vez na nossa conversa. A singularidade do chinês nesse contexto é que ele é descrito pelos pesquisadores como a única língua de grande escala no mundo que é processada majoritariamente pelo córtex visual humano. E, a princípio, isso soa contraintuitivo, né? Porque a gente fala e ouve o chinês. Exato. Mas o motivo anatômico para isso é a estrutura pictográfica fundamental do idioma chinês. Apesar de algumas simplificações históricas e algumas influências alfabéticas modernas, a essência do chinês não é um alfabeto que codifica sons isolados. São símbolos visuais que carregam significados estruturais diretos nas suas formas. E é essa exigência de leitura de imagem que obriga o cérebro a adotar uma via de processamento totalmente diferente. E o contraste neurológico que foi verificado em exames de ressonância magnética funcional é fascinante. A pesquisa demonstra de forma inequívoca que no cérebro de uma pessoa nativa processando o idioma chinês, a atividade neural mais intensa ocorre em uma região localizada muito próxima à chamada área de Broca, que fica no nosso lobo frontal. E a grande questão é, essa é uma área que, tradicionalmente, a neurociência associa intimamente à nossa função motora, ao movimento físico e à articulação da ação no espaço humano. Ou seja, a interpretação da língua chinesa pelo cérebro ativa atalhos associados ao conceito de fazer alguma coisa. Em contrapartida, quando cientistas observam o cérebro processando o inglês ou a grande maioria dos idiomas puramente alfabéticos, que são baseados em sons, a atividade principal ilumina uma região diferente. Ela é mapeada na área de Wernicke, que fica localizada lá no lobo temporal, e a área de Wernicke está fundamentalmente ligada ao processamento auditivo, a decodificação pura de padrões de som. A divisão do trabalho dentro do crânio é espantosa. É um abismo de diferença. A conclusão dos pesquisadores sintetiza perfeitamente essa diferença de mapeamento mental. Processar o chinês, devido a essa sua natureza visual e estrutural desde a origem, é cognitivamente traduzido pelas nossas células como uma atividade de ação, de movimento.
O cérebro leu o caractere quase como se fosse um gesto motor encapsulado em tinta. Por outro lado, processar o inglês é, na sua essência anatômica, um exercício puramente de audição. O alfabeto existe apenas para instruir o cérebro sobre qual som ele deve reproduzir na boca ou ouvir no ar. Essa teoria cerebral da ação ajuda muito a explicar algumas práticas culturais em torno do idioma chinês que são muito antigas. Por exemplo, a forte tradição milenar da caligrafia. Para aprender o idioma profundamente, não basta apenas ouvir. Exige-se do aluno uma coordenação motora contínua ao longo de anos. Desenhar o caractere no papel, entender a ordem milimétrica dos traços. Isso é um ato físico que estimula diretamente essa região frontal associada à área de Broca. Enquanto que, no inglês ou no português, a caligrafia manual é mais uma ferramenta utilitária. Ela não é um pilar central da compreensão. O som importa muito mais do que saber desenhar a letra A com perfeição. E essa divergência tão profunda na forma como os cérebros nativos mapeiam a linguagem fornece uma resposta científica muito elegante para uma dificuldade sociológica que o estudo aponta no final. A pergunta analisada no material é muito pertinente. Por que tantos falantes nativos de chinês, mesmo após anos e anos de estudo teórico intenso, encontram uma barreira tão gigantesca para conseguir falar o inglês com uma fluência mais natural? E baseado nessa neuroanatomia que acabamos de revisar, a resposta definitiva não tem nada a ver com dedicação intelectual. A dificuldade não surge porque o estudante chinês treina pouco a sua fala. O problema primário é que eles, neurologicamente falando, ouvem pouco da maneira exigida pelo novo idioma. Pensemos num cérebro que passou a vida inteira condicionado a processar a linguagem quase que primariamente pela via visual e motora da área de Broca. E, subitamente, esse cérebro precisa usar intensamente a via auditiva da área de Wernicke para tentar dominar o inglês. É como pedir a um atleta olímpico de levantamento de peso, que passou a vida focado em força bruta, que de repente ele compita amanhã em uma prova de ginástica rítmica. O sistema muscular dele, ou sistema neural, neste nosso caso da linguagem, foi treinado desde o berço para exigências e reflexos completamente diferentes. É literalmente um problema de recalibragem de hardware. O desafio do aprendizado de inglês para o falante de chinês exige a construção forçada, já na vida adulta, dessa via expressa auditiva, uma via que não foi o foco principal do desenvolvimento sináptico nativo dele. Entender essa dinâmica muda completamente a forma como metodologias de ensino deveriam ser desenhadas no mundo moderno. Em vez de escolas focarem apenas na gramática escrita no quadro, o foco ali precisaria ser um bombardeio massivo de estímulos auditivos logo cedo, justamente para forçar a área de Wernicke a se adaptar e formar essas novas sinapses necessárias. Recapitular a jornada teórica que essas pesquisas nos proporcionam hoje é uma verdadeira aula de biologia humana. Nossa, nós partimos lá da observação antropológica da linguagem como um muro divisor de tribos ou, pelo contrário, como um construtor de intimidade conjugal, como a gente viu na China. Evoluímos para a descoberta do superpoder genético auditivo dos recém-nascidos e o pragmatismo brutal daquela poda sináptica que descarta fonemas após um ano de idade. E, finalmente, mergulhamos nessa prova física inegável de que o idioma que nós falamos literalmente esculpe o mapa de processamento do nosso próprio cérebro. Decidindo lá dentro se a gente vai interagir com as palavras primariamente através da área da audição ou da área do movimento físico. E toda essa síntese demonstra que a nossa capacidade de comunicação é, sem dúvida, o fenômeno mais complexo que carregamos na nossa evolução. E a grande utilidade de todo esse conhecimento para nós, no nosso dia a dia comum, se resume a duas palavras: empatia e estratégia. Compreender as limitações e a biologia da nossa mente ajuda imensamente quem está lutando agora mesmo para aprender francês ou mandarim na idade adulta a não se culpar de forma injusta pelas dificuldades fonéticas. Tira o peso dos ombros. Muito. E também ajuda os pais e cuidadores a valorizarem de verdade a exposição precoce à diversidade sonora para o cérebro em desenvolvimento de suas crianças. Conhecer as regras físicas de como nós nos comunicamos nos torna aprendizes muito mais eficientes, com certeza. Mas, acima de tudo, nos torna indivíduos mais empáticos uns com os outros em um mundo tão globalizado e cheio de ruídos. Com certeza.
E isso tudo nos leva a um pensamento final muito provocativo sobre o futuro da nossa espécie. Uma reflexão que é construída a partir de toda essa ciência que acabamos de analisar. Nós estabelecemos firmemente aqui que a exposição contínua a um tipo específico de linguagem, seja ela visual, seja ela auditiva, reconfigura a densidade e o tráfego em áreas anatômicas como a de Broca e a de Wernicke. Ou seja, o idioma da nossa infância dita o mapa topográfico do nosso cérebro físico. Mas nós temos que lembrar que a humanidade moderna está passando neste exato segundo pela mudança de padrão de comunicação mais rápida de toda a sua história evolutiva. Sem dúvida alguma. Se a gente parar para observar o volume massivo de comunicação que hoje é mediada por telas, uma comunicação que frequentemente não utiliza nem o som puro da voz falada, nem a ação motora complexa que era exigida para desenhar um caractere com um pincel. Utiliza apenas toques mínimos e rápidos em vidros iluminados. Esse nível de abstração é algo totalmente inédito na longa história da linhagem dos primatas. É exatamente nesse ponto crucial que a evolução biológica inevitavelmente vai se chocar com a tecnologia durante as próximas décadas. Pensemos bem. Se um idioma antigo pictográfico ativa a área de movimento físico no nosso lobo frontal e um idioma alfabético aciona o nosso processamento auditivo temporal, como essas inovações tecnológicas massivas vão mudar fisicamente a mente das nossas próximas gerações? Vamos pensar nas interfaces cérebro-computador que estão sendo desenvolvidas, como as pesquisas da Neuralink. Ou até em algo mais cotidiano. O fato de que grande parte do afeto, da brincadeira ou da ironia na comunicação das nossas crianças hoje é transmitida e compreendida puramente através de símbolos visuais hipersimplificados, como os milhares de emojis ou figurinhas que voam pelos aplicativos de mensagem o tempo todo. É uma provocação que faz a gente repensar muita coisa. Porque, a longo prazo, a biologia humana sempre responde às pressões do ambiente. Sempre. Se sabemos que a poda sináptica elimina com eficiência o que não é usado e reforça apenas o que é frequente, o que acontece com uma geração inteira que reduz drasticamente o uso da articulação vocal complexa, ou que reduz o processamento auditivo sutil em prol de focar estritamente no processamento visual extremamente rápido nas telas? Essa geração pode, de fato, ao longo das décadas, apresentar um mapa neurológico fisicamente distinto das gerações anteriores? A própria arquitetura de onde a linguagem mora dentro do nosso cérebro poderá sofrer um novo e radical deslocamento evolutivo? E a pergunta que fica martelando é: será que, no futuro, a área do cérebro responsável pelo nosso idioma será otimizada apenas para uma transferência digital instantânea de intenções, contornando a fala orgânica e o movimento muscular por completo? É uma reflexão muito instigante sobre até onde vai o limite dessa neuroplasticidade da mente humana. E com esse questionamento fascinante sobre o futuro da nossa própria evolução cognitiva, nós encerramos o nosso bate-papo de hoje. Nós agradecemos imensamente a atenção e a companhia de todos em mais essa exploração profunda da ciência, da linguagem e da mente. A porta está sempre, sempre aberta para a nossa próxima investigação. Até a próxima imersão.